Aleluia. Estenda uma de suas mãos para cá. Diga, pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. A paz do Senhor a todos. Quantos têm Bíblia? Vamos abrir no Salmo 1. Salmo 1. Salmo de número 1. O Salmo 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer e na sua lei medita, pois será como a árvore, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Espírito da graça, Espírito de Jesus, Senhor nosso, guia da igreja, nós te adoramos esta noite, nós precisamos da tua direção, nós precisamos do teu agir. Abre os nossos olhos espirituais, abre o entendimento do teu povo, começando a partir de mim, Senhor. Age para a glória do nome de Jesus. E todos dizem, amém. Por favor, se assente. Nós estamos no Telerim, o Terrilim. E o que é isso? É o livro dos Salmos. E Terrilim. E ele faz parte da terceira divisão, dos livros do Antigo Testamento. E esse salmo, ele começa de uma forma majestosa. Esse salmo começa de uma maneira muito linda e muito acolhedora para nós que somos cristãos, mas não apenas isso, os justos, os piedosos, todos aqueles que amam a Deus. Porque esse salmo começa com a expressão bem-aventurado. O salmo começa, irmãos, dizendo que é feliz. Alguns dizem que está no plural, há um debate sobre isso, eu não quero entrar nesse ponto, mas o salmo, o Salmo 1 começa dizendo que é bem-aventurado. Então, bem-aventurado. E ele começa de forma... Primeiro ele mostra quem é que é feliz. Não é feliz quem está andando nesse caminho. Qual é o caminho? E ele começa devagar e vai aumentando. Ele diz aqui, bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse não é o bem-aventurado. Segundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele começa dizendo que bem-aventurado, mas depois ele entra na negativa. Ele entra mostrando que não são bem-aventurados esses três tipos, quem anda nesse caminho. Então, aqui tem o salmo dos dois caminhos. O salmo dos perversos, ou seja, o caminho dos perversos, o caminho dos injustos, o caminho dos pecadores, o caminho daqueles que não têm Deus no coração, o caminho daqueles que não estão aliançados com Deus, o caminho daqueles que não é justo porque não é piedoso, porque não anda segundo, não está aliançado com Deus e não está de acordo com aquilo que Deus planejou para o homem. É claro que esse salmo foi escrito para Israel. Esse salmo foi escrito para aqueles da aliança sinaítica. Esse salmo foi escrito para pessoas
que estavam debaixo de uma aliança do Monte Sinai. Esse salmo, a primeira, ou vamos dizer assim, a priori, não foi escrito para mim nem para você. A priori, esse salmo foi escrito para o povo hebreu, que tinha uma aliança do Sinai. Então, quando esses salmos foram escritos, eles foram escritos com a visão de adoração no templo de Jerusalém. Eles foram escritos para o homem, tem o salmo dos caminhantes, né? Os romeios, de romagem, tem o salmo dos degraus. Quando os homens, os adoradores, eles iam entrar no templo, o de romagem é quando eles estão na caminhada para Jerusalém. Mas quando eles chegam em Jerusalém, que eles vão entrar, tem os degraus. Então, cada salmo era cantado, em cada degrau era cantado aquele salmo. Então, eles entravam no templo de Jerusalém em adoração, cantando, exaltando, engrandecendo, falando coisas lindas para Deus, porque eles acreditavam que Deus é o Criador do universo, que Deus é o soberano Senhor, que Deus é o dono da vida, que Deus deu para eles a oportunidade de servi-los quando tirou do Egito e os colocou naquela terra boa, agradável, que mana leite e mel. Foi com essa visão que eles entravam no templo adorando ao Senhor. Quantos adoram ao Senhor? Num frio desse, como falou o pastor Marcos aqui, né? Tem que ser adorador. Agora veja, o Salmo dos Dois Caminhos, como é chamado por alguns, esse salmo, ele é interessante, irmãos, porque aqui no início, ele já diz quem não é bem-aventurado e quem são os bem-aventurados. Os que não estão na bem-aventurança desse salmo, ou seja, daqueles que estão com Deus, está escrito aqui no versículo 1, como eu já citei. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Irmãos, eu passei 33 anos na vida militar como fuzileiro naval. E eu todos os dias via pessoas dando conselhos errados para os outros. Quando eles chegavam na caserna, eles chegavam contando as misérias, desgraças que eles faziam com as filhas dos outros, com as filhas dos crentes. Conselho dos ímpios. Vai, cara, pega. Poxa, tu é bom, cara. Sarado, cheio de saúde, cheio de hormônio, testosterona à vontade. Vai, rapaz, tu é bom. Conselhos dos ímpios. Vocês devem ter visto aí no jornal que o pai de um sargento, o primeiro sargento, por causa de um roubou, subtraiu, e no ferro velho, o policial civil, ele foi buscar satisfações, porque já tinha perdido, e o pai mandou chamar o filho. O filho arquitetou com mais alguns colegas para dar uma surra no cara e findou matando, e jogaram no Guandu. Conselho dos ímpios. Você certamente já ouviu muito conselho de ímpio, e um dia você se converteu, aceitou Jesus, e você parou de ouvir conselho dos ímpios, porque crente não ouve conselho de ímpios. Quem é salvo, quem é justo, quem é puro, quem anda alinhado com Deus, não ouve conselho de ímpios. Ímpio pode aconselhar, meu irmão, quem é ímpio, mas ímpio não pode aconselhar a igreja. Ímpio não pode aconselhar quem anda com Deus. Pelo contrário, eu e você é que devemos aconselhá-los. Eu e você que temos que ter autoridade para trazê-los para a presença de Deus. Eu e você que temos que ter autoridade, temos que ter ousadia para dizer para ele: meu amigo, não faça isso não, isso está errado. Meu amigo, se você fizer isso, Deus vai cobrar de você. Não anda por esse caminho não, cara. Sai daí. Isso é um caminho mau. Vem para cá, anda comigo, porque Deus vai operar na tua vida. Agora veja que coisa, irmãos. Nós temos aqui
nesse caminho tem os pecadores. Pecadores, veja, olha a classificação. Caminho dos ímpios, são perversos. São os perversos. E pecadores? Pecadores são aquelas pessoas que não são pervertidas, não têm aquele instinto de fazer o mal para o outro, mas ele está em pecado. Eu não faço mal a ninguém, mas está em pecado. Porque a natureza dele é caída. Porque ele não tem uma aliança com Deus. Porque ele não anda com Deus. Porque ele não se alinha pela revelação bíblica. Mas temos também a roda dos escarnecedores. E aqui, pastores, me perdoe a franqueza, mas às vezes eu encontro crentes, porque era isso que eu via na caserna. A pessoa estava na igreja, cantava na igreja, pregava na igreja, mas aí quando tinha aquele churrascão lá, o cara pegava violão, chamavam para cantar ele, porque o povo da igreja é afinado, canta bem, e está lá o rapaz, o adorador, no dia de domingo, mas num dia de semana que tinha um churrascão no final do mês, o rapaz estava lá cantando pagode, sofrência, cantando coisas, né, samba, cantando. E, irmãos, eu vi muito isso. E me perdoem falar, isso não acontece aqui porque você é salvo. Eu espero que não. Se você, meu irmão, tem a revelação de Deus na sua vida, se você tem uma aliança com Deus, você não pode fazer o que o mundão faz. Se você tem uma aliança com Deus, você não pode parar na roda dos escarnecedores. Quantas vezes eu estava, pastor Rodrigo sabe muito bem onde servia, um lugar terrível. Quantas vezes eu estava vendo, saindo da companhia às vezes, e estava ali a rodinha. E eu sabia que eles estavam fazendo zoação, contando piadas, e eu não chegava perto. E daqui a pouco eles diziam, irmão, vem cá, irmão. Me chamavam de irmão. E eu, novo crente, pois não. Senta aqui, irmão. Não, cara, fala o que é. Cara, tu é, eu não vou dizer o nome do lugar. Cara, tu é do nosso ou não é? Cara, eu sou combatente, estou aqui com vocês, mas eu não comungo do que vocês falam, não, cara. E eu era o alvo número 1 daquela companhia, porque eles tinham ódio de mim. Mas quando tinha problemas, quando eles iam para a viagem, eles pediam para eu orar por eles. Quando eles tinham um problema em casa, que não sabia como resolver, ele não ia buscar conselho nos ímpios, ele ia para o irmão que ele zoava, o irmão que ele zombava, o irmão que ele não queria por perto. Quando eles iam para a cachaçada, quando eles iam para o swing, eles não me chamavam, e graças a Deus por isso. Quando eu estava no mato e quando chegava em alguns lugares, quem é casado, todo mundo lá sem aliança, apontava o dedo para mim, só o irmão. E eu, glória a Deus, sou bem casado, graças a Deus. Então, queridos, veja, o salmista está dizendo que o bem-aventurado não são esses desse caminho dos ímpios, desse caminho dos pecadores, os que estão assentados na roda dos escarnecedores. Mas ele diz que bem-aventurado. E, pastores, interessante, nós estamos estudando os valores do reino de Deus. E nos valores do reino de Deus, no capítulo 5 de Mateus, começa dizendo, Jesus falando as bem-aventuranças, os macários. E os macários são os bem-aventurados, que estão aliançados com Deus, que fazem parte do reino, que têm uma aliança com Deus, que vivem para Deus e ouvem a palavra de Jesus. E aqui ele fala, bem-aventurado. Quem, salmista? Aquele que tem prazer na lei do... Porque ele diz, não são esses que eu quero dizer que é bem-aventurado. É isso que ele está querendo dizer assim. Não são esses três grupos.
O bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E aqui está uma coisa que me chama a atenção. Nós estamos numa época, irmão, onde nós temos todo tipo de Bíblia. Ontem eu estava aqui, eu conversei com o pastor Antônio, se não me engano, diretor do ICP. Eu conheci ele, o trabalho deles na época de 90, que eu pegava as revistas de Defesa da Fé e eu evangelizava as seitas com aquela revista, o conhecimento daquela revista. E eu estava falando com ele ontem, e ele saiu da Trinitariana, porque a Trinitariana... Eu fui explicando por quê, né? E quando ele estava explicando essas coisas, ele disse, estou usando a da Geográfica. Aí eu disse, eu vi que aqui é da Geográfica. Aí, como é que o senhor mudou? Ele explicou por quê. Porque quando colocou o apêndice do livro, ou seja, os livros apócrifos, a Sociedade Bíblica Trinitariana não aceitou misturar o texto sagrado com o texto espúrio, que ele entende que os apócrifos são espúrios. Olha a mentalidade da Sociedade Bíblica Trinitariana. O texto é sagrado. Nós não podemos misturar com coisas que nós entendemos que é profano. E aí eu, tentei falar com Silas, ele deu a condição, e depois eu conversei, achei o dono, é um texto batista, mas eu achei o dono, o detentor do texto. É da Congregação Cristã do Brasil. E eu conversando com ele, ele me disse assim, você fala mal da minha igreja? Eu não. Bem, ele não, mas a revista explica tudinho. Então, quando ele disse isso, eu disse, então eu vou doar o texto para você usar na sua Bíblia. Vou doar o texto para suas notas. E ele está usando. E eu estou fazendo essa argumentação para mostrar que ele me mostrou a Bíblia apologética da mulher cristã. Hoje você vê Bíblia do papai, Bíblia da mamãe, Bíblia do vovô, Bíblia não sei de quê, Bíblia da criança, Bíblia de oração, Bíblia de batalha espiritual, Bíblia do guerreiro. Mas, pasmem, a DIG é um fenômeno. Porque a DIG ainda lê Bíblia. A Bíblia é para ser lida, mas não apenas lida. É para ser examinada, é para ser meditada. E quando nós olhamos para esse texto, o que o salmista está dizendo é que ele tem prazer. E nós estamos numa época onde temos todo tipo de texto, lançaram agora o texto LTT, Bíblia, o texto literal, né? Literal do texto tradicional. Então, LTT, uma Bíblia que o pastor Menezes, lá da Paraíba, passou 40 anos estudando hebraico grego para poder fazer o texto. Está lançado agora pela BV Books, não é propaganda, não. É só para dizer que nós temos texto de tudo quanto você possa imaginar. Texto siríaco, temos agora o hebraico, agora para você atanar, para você ler, se você estudar, ir lá direto no texto. Mas nós estamos numa época onde pouco se lê a Bíblia. Nós estamos numa época onde a maioria das pessoas não tem prazer na Bíblia. Porque, vamos mais fundo, se nós tivéssemos prazer na Bíblia, nós passaríamos menos tempo aqui, ó. Se nós tivéssemos mais prazer em ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, nós passaríamos menos tempo maratonando nos meios de comunicação, na Netflix e outras coisas por aí. Se nós tivéssemos, irmãos, prazer na palavra, nós investíamos mais tempo na palavra. Eu adoro a Deus, porque lá onde eu estou pastoreando, tem um grupo de garotos e garotas, de irmãos e obreiros, que eles estão interessados em vir para o Ibadig. E eu digo, meu irmão, vá. Pastor, eu quero, o senhor me ajuda? Ajudo. Quer ir, meu irmão? Quer aprender a palavra? Vá para o Ibadig. Pastor, não tenho como ir. Eu ajudo, não interessa, eu quero você estudando a palavra.
A IBADIG é o Instituto Bíblico Canaã, é o seminário da Assembleia de Deus aqui na Ilha do Governador. É o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus aqui na Ilha do Governador. Então, o IBADIG é o centro de estudos daqui da nossa igreja. Então, você que quer estudar a palavra de Deus, você que diz que ama a Bíblia, meu irmão, venha estudar, venha aprender. Nós temos pastores, temos rapazes e moças aqui que são pessoas que estão se dedicando para extrair o melhor da palavra, para ensinar ao povo. Voltando aqui, ele diz que o bem-aventurado é aquele que tem prazer. O que é prazer, meu irmão? É satisfação. É você se sentir, quando você fica com anseio. Está lembrado quando você namorava a tua mulher? Está lembrado quando você namorava aquele rapaz? E você ficava o dia todo esperando para chegar à noite, pelo menos na minha época era assim. Eu passava o dia todo trabalhando, dava 16 horas, já tomava banho e pronto para sair, porque eu tinha umas atividades que eu queria estar na igreja, porque eu tinha 15 minutos para ficar com ela. Porque, como o pastor falou aqui, acompanhava ela da Congregação da Misericórdia, lá em Natal, eu ia até a casa dela. Quando chegava lá, chegava na porta, aí ficava ali uns 5, 10 minutinhos, o pai dela, vou trazer. Eu dizia para ela assim, amor, meu bem, minha vida, eu vou trazer amanhã uma pastilha house para o seu pai, porque não é brincadeira não. Chovendo, tem que ir embora. Mas pai, está chovendo. Dê um guarda-chuva para ele, eu quero ele fora daqui. Já deu 10 horas. E eu ia, meu irmão. Eu tinha prazer. Hoje eu tenho alegria, prazer em estar junto da minha esposa. A mesma coisa, irmãos, é quem está com Deus, quem quer conhecer a Deus, quem quer viver com Deus, ele precisa ter prazer, satisfação, ele encontra satisfação, contentamento na palavra. E o que acontece, pastor? Quando nós temos prazer na palavra, porque ele diz aqui, na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Era o Antigo Testamento. A lei do Senhor era a Torá. A lei do Senhor é a lei de Moisés, a lei sinaítica. E hoje, irmãos, qual é o nosso prazer? Na lei de Cristo. Hoje nós estamos na lei de Cristo, na lei do amor, na lei do Espírito, na lei da graça, na lei da fé. Hoje nós estamos na lei do Senhor e nesse caminhar, Jesus é a porta. Nesse caminhar, Jesus é a verdade, é a vida. Então eu tenho prazer em ouvir a voz do Senhor. Ele é o alimento para a minha alma. E ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós queremos descanso nos filósofos, nós queremos descanso nos coaching da vida, nós queremos descanso nos psicólogos, nada contra, mas o descanso do salvo se chama Jesus. Se eu descansar na palavra dele, meu coração vai ficar contentado, apaziguado, a paz de Deus estará no meu coração, eu terei o Senhor comigo, eu terei o Senhor por mim, eu terei o Senhor em mim, e a vida dele que veio pelo poder do Espírito habita em mim, e eu cada dia quando eu leio a palavra, eu sou renovado. Agora veja o que o salmista está dizendo. Quem tem prazer na lei do Senhor. E aqui está o tetragrama, tá? Senhor aqui é um tetragrama. É o nome de Deus. Na sua lei, faz o quê? Primeiro, tem prazer. Segundo, medita. E terceiro, pastor, medita de dia e de noite. Eu não sei você já viu como os animais ruminantes eles agem? Quem já foi aqui a sítio, já viu aquela cabra, ovelha? Ele come, enche a barriga no campo, come, bota tudo para dentro. Aí vai para o aprisco. Quando chega no aprisco, ele regurgita e fica mastigando.
Isso é igual sal, por isso que nós somos tratados como ovelhas. Porque, meu irmão, o salvo, ele tem prazer em Deus, na palavra de Deus. Ele lê a palavra, ele ouve a palavra, e você vai para casa, vai para o aprisco, e quando chega lá, está ruminando. E está degustando aquela comida que você se alimentou na igreja. Vem para a oração aqui com o pastor Marco de manhã, e o pastor lê o texto, e você passa o dia todo ali alimentando, mastigando aquilo que você ouviu. E quem faz isso, veja o que ele diz, no versículo 3. Quem faz isso, ele diz aqui, ele será. Quem tem prazer em Deus, quem tem prazer na lei do Senhor, e que medita de dia e de noite, ele será. Como? Como a árvore. Tem muitas árvores, mas ele está dizendo aqui, que assim como uma árvore que está junto a ribeiros de águas, assim também é a vida daquele que tem prazer na palavra de Deus. Quem tem prazer na palavra de Deus, ele é como uma árvore que está plantada junto a ribeiro de águas. A árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, meu irmão, não é uma árvore que está no meio do deserto, seca, e fica sequinha, murcha, e vai morrendo. E quando dá uma chuvinha, ela começa a brotar de novo. Tem gente que é assim, quem não lê a Bíblia, quem não medita na palavra, quem não ouve a voz do Espírito, é assim. Ele parece que está no deserto, é vazio, é um sentimento de solidão, ninguém me ama, ninguém me quer, nada acontece comigo, mas de repente, meu irmão, chove um pouquinho, ele vem aqui numa noite como esta, ouve a palavra, se alimenta da palavra, aí ele vai alegre para casa. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são. Aí chega em casa, não lê Bíblia, não ora, vai para onde? Para a televisão. Ele vai para onde? Vai se encontrar com fulano. Vai para onde? Vai lanchar no céu. Volta para casa cansado. No outro dia vai trabalhar de novo. Ele passa o dia trabalhando, mas não tem tempo para ler, não tem tempo para orar. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Volta de novo para casa e não lê Bíblia, não faz nada relacionado à palavra. E ele vai passar uma semana, quando é no domingo, não vem para EBD. Aí vem vamos lá no culto à noite? Vem para o culto à noite. Chega aqui, ele está se sentindo vazio. Ninguém me ama, ninguém me quer. Esse pastor não tem amor. E ele começa a ver defeito onde não tem. Ele acha que o melhor lugar do mundo é a casa do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde. Ele vai olhar para a igreja do outro, aí vai olhar para aquele lugar. Rapaz, lá acontece. Não acontece nada, meu irmão. Nós precisamos valorizar o lugar onde nós estamos. Nós precisamos aprender a valorizar o lugar onde eu estou, é a bênção de Deus para a minha vida. Eu aprendi e tenho ensinado isso onde eu tenho passado. O lugar da bênção, meu irmão, como diz o salmista, o qual passando pelo vale de Baca, ou vale árido, faz dele um manancial. Se você tem vida com Deus, se você tem a palavra de Deus, se você está alimentado por Deus, se a árvore que ela está junto da ribeira de água, ela não seca. Ela sempre tem vitalidade. É como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo. Não falha. Tem gente que um dia está cheio de Deus, glória, e roda, e telefone para cá, e é espadada. No outro dia, estou sentindo nada. Igual aquela piada do galinho, estou sentindo nada. Não estou sentindo minha perna, não estou sentindo meu braço, não estou sentindo meu nada. Não está nada, não sente nada. Por quê? Porque não se alimenta, não tem prazer. A vida do crente só tem sentido quando ele está em Deus. A vida do crente só tem sentido quando ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele tem prazer na revelação bíblica, na palavra. E agora que coisa interessante. Eu estava lendo Gênesis capítulo 1, no versículo 6, a Bíblia diz que, veja, ribeiros de água. A água, ela está em todas as áreas da nossa vida. O nosso corpo tem mais de 70% de água. Então, quando
você tem água, você está hidratado, você tem a vida, você está bem constituído, você afugenta as enfermidades, as infecções. Por isso que se orienta a beber bastante água. Por isso que se manda beber água de manhã cedo, quando acorda em jejum. Para o organismo reagir. Até no frio. Eu chego lá e boto bastante água. Eu gosto de água, apesar de não ter gosto. Agora veja, irmãos. A Bíblia diz que a água existe, a terra, ela não tinha porção seca. E desse Deus haja uma separação entre águas e águas. O Salmo 1 é como? Separação entre justo e injusto. Quantos pegaram? Em Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 9, Deus está falando sobre água. E ele diz, haja uma separação entre o que, Deus? Águas e águas. A terra, ela subsiste no meio da água. A terra subsiste na água. Você também subsiste na água de Deus. Os ribeiros de Deus, os rios de Deus, como diz o Salmo, é cheio d'água. E onde tem água tem peixe, onde tem água tem vida, onde tem água você não tem sede, você vê que a vida é toda diferente e alegre, tudo tem vitalidade. Onde tem água, tem vida. E a água aqui, meu irmão, ele está mostrando que a água como a palavra, a lei, a revelação. Quando nós olhamos para Gênesis, nós observamos exatamente isso. Que lá em Gênesis, no capítulo 1, a terra é tirada de dentro da água. Agora veja, no capítulo 2, Deus cria o homem. Terra, chão. Ele pega esse homem, forma, molda, sopra o seu ruach, e ele planta um jardim e coloca o homem dentro do jardim. E lá no jardim tinha um rio que brotava e tinha 4 braços. Esses 4 braços do rio, cada um tinha um nome, e cada nome desses braços significa uma coisa. E Gion, inclusive, pastor, é uma das fontes lá, uma fonte que tem dentro de Jerusalém. Um é impetuoso, um tem riqueza, ouro. Então, todos, assim também é a vida do salvo. Quando você tem prazer na lei de Deus, você é rápido, como diz um dos rios. Quando você está na presença, meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, meu irmão, você tem contentamento, você tem a vida de Deus, as riquezas de Deus estão dentro de você. Quantos estão entendendo? Estou indo devagar. Agora eu vou pular, eu vou mexer aqui, mudar um pouquinho. Eu vou mexer um pouquinho, mudar um pouquinho o foco, porque eu quero falar de uma coisa para você. Em João, no capítulo 5, versículo 39 e 40, diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a... Me ajude. Vós cuidais ter nela a... Veja, o salmista está dizendo que quem tem prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Aí vem Jesus, o rei Messias de Israel, o Salvador do mundo, e ele diz aqui, examinai as Escrituras. Por que, Jesus? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. A vida, irmão, brotava de onde? Da água. E o que é que Jesus está dizendo? Que da água, da palavra, a vida, está dizendo aqui que na palavra está a vida, na palavra está a vida. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Segundo ponto, Jesus, e são elas que de mim testificam. Então, ele está dizendo, nas Escrituras tem a vida, e nas Escrituras tem a revelação de quem eu sou. Mas não para por aí. Porque quando eu chego
eu comecei a olhar, e aí eu vou pedir ajuda. O Rafael está aí? Eu vou mostrar para vocês duas coisas. Está vendo essa expressão aí, ó? É o logos e o rema. Logos e rema. São duas palavras gregas que falam sobre palavra, mas têm sentidos diferentes. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, pode deixar aí, tá bom? Em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a... Me ajuda, gente. Pode ser verbo, pode ser palavra, pode ser logos. O logos está relacionado à discussão filosófica. Os gregos, eles debatiam sobre o logos. E os gnósticos, eles diziam que a sabedoria, a perfeição vinha, o logos, eles precisavam alcançar essa dimensão. Então vem João, velhinho João, que conviveu com Jesus, e ele articula um discurso. E quando ele está falando aqui, veja, irmãos, ele está usando João capítulo 1. Nós vamos para João capítulo 1, e no versículo 1, que todo mundo conhece, diz o texto sagrado: no princípio era o verbo. E o verbo, irmãos, é logos. A expressão aqui é logos. No princípio era o logos. No princípio era o logos. Esse logos estava com Deus. E este logos era Deus. Ou seja, no texto grego, isso aqui, invertido. Deus aqui era o verbo. Deus aqui era o logos. E o logos denota ação. O verbo denota ação. Então, quando ele está dizendo isso aqui, ele está dizendo... Está lembrado no princípio, lá de Gênesis, capítulo 1? Era o verbo em ação. E ele não para. E aqui é onde eu vou convidar vocês para ver a diferença entre esse logos e o rema. Por quê? Pode botar o segundo, irmãos? O segundo quadro para a igreja ver, para ficar mais fácil, para a igreja entender. Olha, alguém está conseguindo ler aí? Logos vem primeiro. Logos é a palavra escrita. Aquilo que Deus falou e que foi registrado nessa orientação. Esta palavra, está tão longe assim? Meu Deus, vou aqui. Ah, está aqui, está aqui. Precisamos, e esta palavra que nós ministramos, precisamos estar familiarizados com esta palavra, pois o conhecimento da letra da Bíblia, pois o conhecimento da letra da Bíblia é extremamente importante. Então, veja, o que é logos? É a palavra escrita. O logos é a palavra que está conosco hoje, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é logos. E eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso conhecer o logos, o que está escrito aqui. Volta, mão, texto, pelo amor de Deus. Aí diz aqui, ó, agora a palavra escrita e a palavra viva, ou seja, rema é a palavra viva. Rema é uma palavra que foi ativada, ela vem de onde? Do logos, ela vem da Bíblia, ela vem daquilo que foi escrito. Quando o profeta ele recebeu, ouviu de Deus, era rema. Quando ele colocou e transmitiu o povo leu, então ali e chegou a nós, isso é logos. Mas quando você está lendo a Bíblia Sagrada, quando você está lendo o logos, e você quando está lendo, enquanto logos é a palavra falada no passado e que se tornou escrita, o rema é a palavra que Deus está falando conosco pessoalmente, é aquela palavra que está queimando no nosso coração, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então tem uma diferença. O logos quer dizer discurso, o logos quer dizer compêndio, o logos quer dizer a conteúdo que está escrito, mas o rema é aquilo que quando você está lendo a palavra de Deus, torna viva para você. E como é que você pode perceber isso? É quando o Espírito Santo ativa algum texto que você está lendo.
Não é o texto que faz você lembrar. Eu estou aqui, porque eu me lembro que está escrito no Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado. Então eu sou amém, você é um bem-aventurado. Mas isso não é rema. Isso é logos. Mas quando você está passando por aquele momento, o Espírito Santo, não é você que se lembra do texto. É o Espírito que mostra, fala com você naquele texto. Por isso que nós temos que ler. Por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ele é glorioso mesmo, aleluia, aleluia. Agora veja, queridos, nós vamos ler, eu vou ler aqui com você, Efésios, capítulo 5, o versículo 25 ao 30 diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela... Essa expressão aqui não é logos, é rema. Se você tiver um dicionário em grego aí, ou quiser anotar essas palavras que estou dando para você, você pode chegar em casa e conferir num léxico, e você vai ver o que eu estou dizendo. Não está escrito logos aqui, está escrito rema. Agora veja que coisa linda. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela... A palavra, ela limpa, a palavra purifica, a palavra trabalha no meu homem interior, a palavra agita o meu ser para me dar calma. E o que é purificação nesse caso? Purificação não é acrescentar. Eu estou acrescentando aqui um texto bíblico, porque... Não. Nós temos doutrinas, irmãos, mas está faltando rema. Você sabe por que está tendo muita confusão nessas denominações, nesses lugares que você chega por aí e tem movimentos estereótipos, você olha para o que está acontecendo no YouTube, você olha o que está acontecendo no Facebook, e aí você vê gente deitado, um sacerdote deitado sobre uma mulher boca com boca, imitando o profeta do Antigo Testamento. Você olha, vê... pregadores agora, aqueles santos homens, bebe a água, enche a boca d'água, e quando... bota a água dentro da boca do outro, dizendo que é revelação de Deus, que a pessoa vai ser abençoada, que a pessoa vai ser curada. Lugares que você vai, que roda, pula, sapateia, pinota, dá cambalhota, fica pendurado. Isso é status. Se você não fizer isso, você não é poderoso. Você não é espiritual. E tem gente lá na congregação que saiu de lá para ir para esses movimentos estereotipados. Nem vou dizer isso, porque... Agora veja, querido, quando nós olhamos para o texto, Jesus disse... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra lá em Mateus 4,4 é rema. E o que é purificação? Purificação não é colocar, é tirar. Purificação é quando você tira do ouro, você bota no cadinho, como diz o antigo, cadinho de barro, aquecido 7 vezes. E quando você começa, ele vai sendo purificado, porque vai sendo tirado as escórias, vai sendo tirado as impurezas. É isso que a revelação, o rema de Deus faz. O rema de Deus te lava, o rema de Deus te purifica, o rema de Deus te santifica, o rema de Deus te qualifica, o rema de Deus te faz cheio de Deus, o rema de Deus dá direção, o rema de Deus te faz saber a vontade, a soberana vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Já estou encerrando. Aleluia! Agora tem outros textos aqui, irmãos. Eu vou passar aqui outros, tem vários textos. Comecei a ler Mateus 4,4, né? Então veja aqui.
Uma certa mulher, ela soube que o filho dela sofreu um acidente. Aí ela ficou meio apreensiva. Aí ela estava com a Bíblia na mão. Ela abriu a Bíblia, achou João 11:4. Quando ela achou João 11:4, ela leu: esta enfermidade não é para a morte. Aí ela encontrou paz no coração e disse: então, é de Deus. Aí ela foi. Quando chegou lá, irmão, no hospital, o filho estava morto. Por quê? Porque não era rema, era logos. Ela achou o versículo e se confortou com o versículo. Mas Deus não falou com ela uma palavra revelada. O que nós precisamos, meu irmão, nós não precisamos mais de teologia profundas, dos arcanos profundos. Não, meu irmão. Assim, os teólogos, eles seriam os mais espirituais. Tem uns institutos aí, umas pontifícias, que os caras são doutores, pós-doutores. Nós precisamos é de revelação. Nós precisamos é da palavra rema, a palavra revelada. A palavra revelada, meu irmão, ela traz vida. A palavra revelada, ela transforma. A palavra revelada, como diz Romanos 10:17, portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É aquilo que Deus fala sobre o Logos. É aquilo que você lê no Logos. Quando você lê o texto escrito, o Espírito Santo vem e ativa. O Espírito vem e mostra. O Espírito vem e diz: é isso que eu quero para a minha igreja. É isso que eu quero para o meu povo. É isso que eu quero para a tua vida. E aí você é liberto. Você começa a perdoar quando não queria liberar perdão. Você começa a ir atrás de pessoas que você magoou. Você começa a ir atrás de pessoas que não querem mais te ver porque você fez algo errado. Você começa a querer andar com Deus. E quando você anda com Deus, Deus fala contigo. Quantos entenderam a diferença de Logos e Rema? Em João 3,16, irmãos, nós conhecemos de memória, não é isso? Mas quando você chega em João 6:63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. São as palavras que saem de Jesus, da boca de Jesus. E hoje, as palavras que saem da boca de Jesus, ela vem através do Espírito Santo, ativando o Logos na sua vida. Ativando, mostrando o que está dentro do Logos, que ativa e passa a ser rema na sua vida. É isso que o texto está querendo dizer. As palavras de Jesus são espírito e vida. Quando você lê a palavra de Jesus, o Espírito Santo vem lá e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em Marcos 14:72, imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se levantou da palavra, ou seja, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Então, veja, Pedro se lembrou de quê? Do versículo bíblico ou da palavra de Jesus? Foi o Espírito, foi a palavra que ficou na cabeça, que gerou dentro da cabeça dele, dentro dele, inquietação, e ele se arrependeu amargamente. Nós precisamos da palavra rema na nossa vida. Você precisa do rema de Deus. Você precisa ter prazer em Deus, porque quando você conhece o Logos, quando você medita no Logos, o rema de Deus vai acontecer. Tenha prazer na palavra. Invista tempo na palavra e o Espírito Santo de Deus vai agir, trazendo vida sobre a palavra que você está lendo. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Esteja de pé em nome de Jesus. Alguém que veio esta noite, um corajoso, que venceu o frio, está afastado do Evangelho, quebrou a aliança, Deus não está mais ouvindo a voz de Deus, está se sentindo vazio, sem ânimo, sem motivação, mas você veio, e você deseja que nós oremos por você. Os pastores que estão aqui, nós iremos orar por você, e certamente Deus vai tratar com você.
E você vai passar novamente a ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus. Você vai passar a ter prazer em Deus, na palavra de Deus. Alguém saia do seu lugar. Venha ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Venha, deixe o Espírito Santo agir em você. Deixe o Espírito Santo tocar em você. Saia dessa prisão espiritual. Saia desse comodismo. Saia, em nome de Jesus, dessa clausura mental, essa acusação na sua mente. Você precisa de renovo. E a palavra que foi falada aqui esta noite é para gerar vida no seu homem interior, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Não, fica aí, irmão, vou orar por você. A igreja vai orar. Ore comigo, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua palavra de vida sobre a tua filha. Espírito Santo, renova. Espírito Santo, age. Entra nas áreas da vida dela que precisam ser tocadas. Põe em ordem, em nome de Jesus. E todos dizem: receba o rema de Deus.